Bom, meu nome é Atílio Konaga, eu sou professor do Centro de Arte, na área de desenho, na área de fabricação de tintas e de restauração. E tenho desenvolvido esse trabalho desde praticamente final da década de 70. Né? Em 73 eu entrei para o curso de arte como aluno, terminei em 77 e em 78 eu já estava voltando para o Centro de Arte como professor. E como eu trabalhei o tempo todo com desenho, né, a minha história vem toda a partir do desenho. Aí eu vou começar um pouquinho antes ainda, né, antes da universidade. Como eu sou do interior, né, minha região é São Domingos, no período de 60. Né, se agora é uma coisa muito longe, na década de 60 era muito mais longe, né, de tudo, dos meios de comunicações. E tinha uma vantagem, o pai assinava uma revista chamada O Cruzeiro, e que tinha uma parte sobre artes plásticas. E aí em São Domingos eu conheci Rafael, Michelangelo, Caravaggio, Rubens, e comecei a me apaixonar por duas coisas, pelas artes plásticas e pela figura humana. E comecei a partir daí a fazer meus arquivos sobre arte. E como eu não tinha a menor ideia que eu poderia fazer um curso de arte em algum momento, o que a gente fazia naquele período eram os cursos por correspondência. Né? Então fiz um curso de desenho artístico publicitário por correspondência e foi ótimo, né? Porque era um elemento bastante sério. Assim. Eu recebia uns fascículos, fazia os exercícios, envelopava, mandava para São Paulo. 2 semanas depois chegava, não sei como, mas chegava, os exercícios corrigidos, e o próximo, as anotações, e o próximo fascículo eu fazia novamente, enviava e ficamos nessa história, sei lá, mais de ano. E isso deu um ganho muito grande na minha história, porque quando eu comecei o curso na universidade, enquanto o pessoal estava começando a entender de perspectiva, de claro e escuro, eu já sabia tudo isso, eu já sabia todos os músculos do corpo, eu já desenhava todos os ossos. Né? E isso me deu um ganho, que me deu um tempo muito grande para ir para a biblioteca. Né? Então aí eu fui realmente correr e chegar mais perto, né? Agora já realmente com publicações, de quem eram esses artistas que eu já vinha há um bom tempo pesquisando e me apaixonando. E com isso eu retorno como professor logo em 78, especificamente para a disciplina de desenho de figura humana, que não era dividida em 3 partes. Nós tínhamos uma que chamava-se desenho anatômico, que era exatamente anatomia para artistas. Depois vinha o modelo vivo 1 e o modelo vivo 2. O modelo vivo 1 com o desenho, com a figura mesmo do modelo, tentando entender e captar a coisa mais narrativa do corpo humano, e o desenho vivo 2, que era uma possibilidade de encontrar um desenho mais pessoal. Importante nesse período, em termos de formação, era muito diferente do que a gente tem agora com as exigências de mestrado e essa parte mais formal. O que se fazia de formação dos artistas nesse período, de 70 até final de 80, era, na verdade, realizado pelos festivais de inverno, os festivais organizados pela UFMG nas cidades históricas de Minas. Então foram duas coisas importantes, porque foi onde eu conheci Ouro Preto e toda a região próxima de Ouro Preto, e depois Diamantina, toda a região próxima de Diamantina, e depois São João del Rei. E, a partir daí, o que a gente tinha era uma oficina muito grande, muito extensa. Né? Era o mês inteiro de oficina, e que a gente trabalhava de 8, 10, 12 horas por dia, né, no ateliê. Então, eu fiz com isso, em Ouro Preto, uma primeira oficina que foi de desenho, com o professor Jarbas Juarez. E uma oficina muito interessante porque
eu já tinha feito o desenho aqui, um desenho puro, vindo da professora Teresa Norma, que era exatamente também das escolas de Minas, né? Ela foi aluna de Álvaro, que foi aluno de Guinhar. Então é toda essa prática do desenho puro, da linha pura. E aí fui encontrar Jarbas, que foi aluno de Guinhar, né? Então foi super importante nessa de reafirmar a minha história com desenho, de um aprendizado muito grande de técnicas com Jarbas. E nesse festival eu ganhei o primeiro prêmio de desenho, que contemplava uma bolsa e mais uma série de materiais para o festival seguinte, que já começaria então em Diamantina. E eu voltei a fazer desenho e uma parte de pintura novamente com Jarbas Juarez e com João Coalha. E aí eu comecei a ampliar não só o desenho, mas meu caminho na pintura. E a partir daí comecei a fazer os festivais com o professor Herculano Ferreira, que era da Escola Guinhar, e num período bastante conturbado em termos de arte no Brasil. Foi um período de uma recessão enorme e que teve um corte muito grande nas importações. E a primeira coisa que se cortava eram os supérfluos, não podia mais se importar nada de supérfluos. E nessa hora nós estamos no primeiro topo, né, da lista, então não se importava mais nada para a arte, né, nem para músico, nem para artista plástico, nem para nenhuma outra área. E o Brasil não tinha ainda uma trajetória de fabricação de material de qualidade. Existia a tinta águia, que a gente conhece desde sempre, alguns pincéis, uns lápis de cores sem maiores qualidades. E Herculano começou então um movimento com essas oficinas, que era uma volta do artista para o ateliê, produzindo seu material, entendendo os procedimentos de pintura, e com isso mobilizou um grupo muito grande, de Brasil mesmo, de artistas plásticos, de químicos, de pesquisadores, e a Funarte encampou esse projeto de Herculano, e aconteceram algumas reuniões em nível nacional com os fabricantes já de materiais, com o pessoal de fabricação de tinta, os pessoais do pincel tigre, de grafite e tudo mais, para se pensar uma melhoria de material. Isso posto, o que aconteceu a partir daí, que nós trouxemos isso para a universidade no momento em que estava acontecendo uma mudança no curso de artes. Até então o curso era somente de bacharelado e começou então um momento de se trabalhar com a licenciatura. E gerou a oportunidade, eu juntamente com a professora Joyce Brandão, propusemos a criação de uma disciplina que vem até hoje, que é de materiais e técnicas artísticas, que ela permitia, ou o objetivo era exatamente essa prática de novo de procedimentos de pintura que estavam se perdendo, né? O que se fazia então a partir daí, com a industrialização, o que se encontrava sempre era você trabalhando com óleo, depois mais recentemente com acrílicas, e essas técnicas que são tradicionais, né? Gosto muito de uma fala do Sérgio Ferro, né? Quando ele diz que nós somos herdeiros de uma tradição cultural e que a gente não pode perder, né? E que isso é importante na formação do artista. Eu acho que quem passa pela escola de arte tem que saber disso, tem que saber que existe isso, saber que ele pode usar isso, né? Ele não pode ser negado desta herança. Então a gente continuou, né, até hoje, meio como advogado do diabo, brigando um pouquinho para que isso seja importante, né? Eu acho importante exatamente agora que nós temos um período que a arte está cada vez mais híbrida, né, dele ter esse conhecimento. O conhecimento como elemento de liberdade, como elemento de libertação, para ele poder fazer, a partir daí, inclusive, as negativas e as subversões dentro dos procedimentos. E aí, com isso, nós começamos a trabalhar as técnicas como têmperas de ovo, têmpera de caseína, todas as técnicas com cera de abelha, tipo encáustica fria, a têmpera de cera, as têmperas de alho, os têmperas de café. Juntamente com isso, a pesquisa dos suportes, né? Se eu tenho tinta, eu preciso de suportes. Então, há uma pesquisa de todos os suportes, desde
os suportes rígidos, madeira, os laminados, os tipos de tecido, as diferentes imprimações e depois os diferentes vernizes. Então, como que você pode trabalhar com esses elementos? E, nesse paralelo, eu comecei a fazer uma pesquisa com os materiais de desenho, também resgatando, quando nós trouxemos o Sépia do Café, e a partir das pesquisas do professor Gouveia, também da Escola Guinhar, e mais recentemente as pontas metálicas, que eu levei para o desenho, exatamente nos suportes rígidos, os desenhos com pontas de prata, ouro, chumbo, cobre e latão, resgatando uma prática que teve um ápice no Renascimento. Então a gente vai encontrar desenhos de Rafael, de Michelangelo, de Leonardo, de todo mundo, a partir das pontas de metal, somente a plumbagina, porque a grafita já era conhecido, mas não o grafite como nós usamos hoje, já retrabalhado com as argilas nas minas, que você pudesse ter as durezas diferenciadas. Isso vai começar um procedimento a partir de 1460 e a sua organização mesmo como mina muito depois. Então eu vou resgatando esse material, começo a partir então de 2005 a fazer uma série que não parou e que eu continuo trabalhando com isso, porque você traz, mesmo sendo um material ou um procedimento ou um pensamento ainda renascentista, você traz uma discussão muito contemporânea, que é um trabalho com o tempo. Eu preciso não é um trabalho que se resolve, não é uma obra que se resolve imediatamente. Você precisa de um fator, o tempo precisa agir sobre os mini resíduos de mineral que vão ficando no suporte, e à medida que o tempo vai agindo, ele vai oxidando, então ele começa aos câmbios de cores. Então o trabalho que era todo cinza vai ficando amarelado, esverdeado, e você retrabalha e ele muda outra vez. Então acho que isso é muito interessante. Volta aos elementos de um desenho puro, então volto para as histórias dos meus professores, das histórias que vêm desde Guinhar, que é da linha pura, porque as pontas de metal elas não te permitem maiores correções. Elas são duras, você sulca o suporte, e ela vai criar esse resíduo que vai para o interior do metal e ele não vai sair mais, ele vai somente oxidar. Então isso de alguma maneira volta, é sempre meio uma volta à ordem nas minhas coisas, então volta ao desenho que é muito rígido, que é muito puro, que é muito acabado em termos de resolução. Então vou continuando a minha vida com o desenho. Nesse meio tempo, um encontro que foi bastante interessante, para mim e para a Joyce principalmente, foi com Fernando Baril. Fernando Baril é um artista de Porto Alegre. Ele veio a Vitória para uma oficina, para uma exposição na Galeria de Arte e Pesquisa do Centro de Artes, e ficou a partir daí para uma oficina longa, bastante produtiva. E eu já vinha mexendo com a pintura, desde que nós começamos a montar a disciplina de materiais e técnicas artísticas, queira ou não, eu tinha que pintar o dia inteiro. Eu tinha que fazer as tintas, experimentar as tintas, fazer testes com elas. Então, queira ou não, a gente estava se tornando um pintor meio forçado, Tinha que produzir para saber se ia funcionar ou não, para a gente poder levar isso para a sala de aula. Então, Joyce e eu ficávamos o dia inteiro na universidade, no ateliê, a produzir, mas era um período ainda que a pintura era muito crua, as cores eram muito cruas, elas não tinham profundidade, elas estavam sempre muito saturadas, e não era uma coisa que me deixava feliz. Eu vinha do desenho, o desenho é sempre mais calmo, Eu desenhei primeiro grafite, depois trabalhei muito com nanquim,
Depois comecei a juntar grafite com aquarela. Então a cor é uma cor mais de câmara, é uma cor mais suave. E a gente estava fazendo uma pintura que era muito forte, né? E muito saturada. E com o Baril, nós descobrimos o mundo das velaturas, né? Aí eu entendi a pintura que fazia Caravaggio, a pintura que faziam todos os barrocos, que era a possibilidade de você mergulhar na cor, né? Era você sair da superfície, né? De sair com o olho que batia somente na superfície, e você conseguir, a partir daquela superfície, fazer um mergulho. E a pintura é o que eu venho tentando fazer agora, no que eu venho ensinando nas oficinas de pintura, que é o que eu digo sempre de uma pintura mais arqueológica, né? Que você, ao olhar, o olhar não bate ali, ele consegue ultrapassar, e você vê uma camada e outra, e a cor de baixo, e as velaturas, e aí com isso ela vai, né, se transformando. E então, a partir de Baril, eu acho que foi uma mudança fundamental, né, na pintura. Então, acho que ela chegou o ponto que me interessava, né? A minha pintura, na verdade, ela é um desenho pintado, é um desenho colorido, né? Então, quando eu chego na cor, quando eu chego na pintura, o desenho pensou tudo antes, né? Então, ela não dá margem a grandes gestos, ela não dá margem a grandes viagens ali. Ela é uma pintura que ela continua linear, contida, dentro dos meus elementos que eu venho estudando e continuo, né, do Renascimento. E então é sempre o desenho ordenando a pintura, né? Então é sempre um embate aí entre os elementos de emoção e razão. Então o desenho pensa enquanto razão, organiza a composição, organiza os espaços, vem a cor. Então a cor começa muito forte, depois as velaturas vão fazendo com que ela fique mais amainada, né? Então o tempo todo vem esses dois elementos, né? Como trabalhar com os elementos da emoção e com os elementos da razão, que vai em todo momento. Eu preciso dessa volta à ordem, né? Acho que se eu não tivesse volta à ordem, eu teria já enlouquecido há um bom tempo. Eu preciso desse retorno, dessa reorganização no trabalho, né? E isso vai me gerando uma série de outros subprodutos, né? Eu tenho escrito muita coisa, né? Eu acho que essa volta à ordem não deixa que a emoção fique de uma vez ou saia de uma vez, e a partir daí eu comecei a escrever. Tenho coisas ainda, ou ainda não, sempre impublicáveis, mas uma quantidade enorme de sonetos que vem exatamente para dar conta um pouquinho mais desses elementos da emoção que a pintura não consegue dar conta. E o que move isso tudo? O que move? Eu sou movido por duas coisas, eu acho. Um primeiro é uma paixão e o segundo é um encantamento, né? Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser trabalhar com arte, né? Nunca me importei para onde isso iria, né? Sempre me importei e sempre fiquei muito feliz e sempre agradeci todo dia quando eu tenho condição de sair do ateliê e vir para a sala de aula, que é de desenho, ou que é de pintura, ou depois eu vou para a instalação e depois eu volto para o ateliê, né? Tanto que já é definido, eu não tenho o endereço de uma casa, eu tenho o endereço de um ateliê. Eu moro no ateliê também. Então, acho que essa possibilidade dessa paixão de estar 24 horas fazendo isso, né? E uma outra parte que é esse elemento da pesquisa, né? O tempo todo, isso vem muito, eu acho, das falhas do Qualia, no festival de inverno, né? Ele dizia uma coisa que era muito clara na cabeça da gente, assim. Quando você acha que está dominando uma técnica, dá um tempo nela e passa para outra, né? Senão você vira um virtuoso, né? Você sabe exatamente o que você pode tirar dela,
então você não se surpreende mais, você não se exige mais. Né? Então, por isso, eu fico o tempo inteiro do desenho para a pintura, para o objeto, para a gravura, agora mais recentemente, e começo a mesclar, né, esses elementos. Outra coisa também eu acho que é importante nessa construção, a minha ligação com a restauração. Né? Eu começo a restauração no final de 90, dos anos 90, eu volto para Belo Horizonte, então eu volto para Minas. Então esses encontros com Minas foram muito interessantes. Acho que isso também, de alguma maneira, moldaram o que eu venho fazendo enquanto poética, né? Porque a minha formação, como eu falei anteriormente, é uma formação de alguém de interior, de uma comunidade de imigrantes italianos. Então, o elemento religioso era muito forte. Né? A gente vivia, a cidade vivia, a vila vivia em função da igreja católica. Né? E da igreja católica com os encantamentos que ela tinha, né? Que se perdeu muito. Mas os encantamentos, gosto muito quando o Otto define o sagrado, que ele vai colocar vai dividir em 4 partes, 2 me interessam, que é quando ele fala do tremendum e do fascinans, né? Que é o tremendum, que é daquele Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, né? E que te amedronta, e do fascinans, que é onde eu caminhei o tempo inteiro na Igreja Católica, que era o encantamento de ficar na igreja, onde você tinha as luzes baixas, uma música clássica, povoada de imagens, de toalhinhas de renda, de florezinhas cheirosas, de velas queimando, né? E isso você conseguia fazer uma introspecção, né? Isso você conseguia, eu acho, se encontrar, né? Ou encontrar uma parte sua que ficava muito mergulhada, muito quieta, né? E a partir do momento que eu saí do interior, essas coisas todas mudaram e eu volto a encontrar os elementos da Igreja Católica já nas cidades barrocas. Então eu encontro a religião de uma outra maneira, né? Eu encontro a religião a partir das igrejas barrocas, coberto de ouro, então o encantamento triplica, né? Aquelas igrejas, aquela profusão de ouro, a partir do Aleijadinho, com as esculturas barrocas, com as imagens barrocas, né? Com as procissões, e esses elementos então passam direto para o meu trabalho, né? Então a partir daí, cada vez mais, os elementos do sagrado ficam mais presentes, né? Os elementos do barroco, principalmente com os grandes azuis, os elementos de uma tragédia muito grande e os grandes áreas de dourado, né? E volto a reencontrar esses elementos sagrados nesse terceiro momento que eu falo da restauração, né? Eu volto para Minas para fazer a pós-graduação na área de restauração, vou para o SECOR, que é o Centro de Estudo de Imaginária, SECOR não, para o SECOR, que é o Centro de Imaginária Brasileira, e o que a gente vai restaurar, né? Peças barrocas, né? Então as imagens começam a fazer parte cada vez mais do meu cotidiano, né? Não mais a imagem sublime, a imagem lá em cima, mas aquela que eu já vinha fazendo, que era trazer o sagrado para o ateliê, né? Era a Madonna que saía do altar e sentava na cadeira ali do lado, e sentava com os gatos, com as jarrinhas, com os elementos que eram do ateliê, e isso fazia com que isso ficasse mais humano. Com a restauração eu vou descobrir uma outra parte, né? Que o sagrado tem também seu lado que é muito frágil, né? Então é exatamente o momento que a divindade se afasta, a divindade dá um tempo para que a gente possa chegar no seu corpo. Então isso automaticamente começa a passar para o meu trabalho. Os elementos de desgaste que eu venho trabalhando, a gente vai fazer na restauração as radiografias, elas estão cada vez mais ficando presentes no meu trabalho, né? Que elas falam muito mais
de uma ausência do que da presença dessa imagem. A radiografia, ela me dá um vazio, eu trabalho com o negativo ali. Então ela fala de um sagrado que não existe mais, né? Não existe mais nessas imagens que estão cada vez mais deterioradas, não existe mais na igreja, que estão cada vez mais horríveis, né? Cada vez mais perdidas. Então isso não tem como eu voltar para o ateliê, eu fico na universidade praticamente o dia inteiro, né? Ou com aula, com o professor, ou continuando como professor, né? E como restaurador, resolvendo as coisas na restauração. Temos trabalhado muito com as comunidades religiosas, tanto da capital como do interior. Com isso, o que a gente tem tentado fazer é na falta de melhor palavra, é um processo de educação patrimonial nessas comunidades, né? Porque a partir do momento em que eles sentem que o que eles têm como objetos, seja as imagens, os altares, né, o que tiver, a pequena igreja, o nosso patrimônio é esse, né? A gente não tem um patrimônio como tem em Minas, barroco, maravilhoso, riquíssimo. Nosso patrimônio todo começa a partir da imigração, né? A imigração italiana, dos alemães, do que vai trazendo a partir dali. Então, é esse patrimônio singelo que tem que ser respeitado, restaurado, e dentro disso a gente tem encontrado imagens de grande qualidade, né? E a gente tem tentado fazer nessas visitas técnicas, então, um processo de entendimento que aquilo tem um valor. Então, se ela tem um conhecimento, ela valoriza. Se ela valoriza, ela começa a fazer ações de preservação. Então, isso tem, de alguma maneira, trazido para o núcleo um elemento bastante interessante em termos de trabalho, de respeito. A gente tem feito um trabalho há mais de 20 anos, né, no Estado, a gente está crescendo, eu acho, com isso, e automaticamente eu tenho levado isso para minhas ações enquanto professor. Então, eu estou discutindo com o pessoal que é de desenho, não é só o ato de desenhar, mas é o pensamento sobre o que está sendo produzido, né? O que é que está fazendo com aquele desenho. Aquilo é somente um estudo? Aquilo é um desenho que vai participar de uma exposição de uma coisa que é efêmera, ou ele precisa de ter um tempo de duração? Então, que material que vai usar? Né? Que material vai usar enquanto aquarela ou nanquim ou o que for? Que suporte vai ser? É um papel qualquer ou é um papel, pelo menos, com uma qualidade arquivística, que resista aí um bom tempo? Então, a gente está tentando, quer dizer, eu não consigo mais fazer ou não fazer essa coisa que é muito imbricada, né? Eu acho que a minha vida de professor, restaurador e de artista, né, acaba tendo uma mescla muito grande. E isso se reverte muito na minha produção enquanto artista, né? Como eu trabalho com os alunos, enquanto aula, todos esses procedimentos artísticos, eu vou encontrar isso o tempo todo na minha produção, né? Então eu trabalho, dependendo do tempo no ateliê. Se eu tenho um tempo menor, eu trabalho sempre com as acrílicas, né? Porque é a coisa que é mais rápida. Se eu tenho um tempo um pouquinho maior, eu vou trabalhar, então, prefiro sempre com as têmperas de ovo, as têmperas de caseína, né? E as têmperas de cera. Talvez por dois motivos, né? Você começa a pensar no trabalho desde esse momento inicial, né? Então é quase um ritual de passagem, assim, um ritual de preparação para o desenho, para a pintura. Eu vou pegar o ovo, vou cortar, eu vou retirar, fazer, né? Eu vou fazer a coalhada no dia anterior, retirar a coalhada sólida, né? Trabalhar com a cal. Então eu acho que esse processo, essa química que começa a acontecer, eu acho que já é um momento de você começar a esvaziar, ou se esvaziar das coisas que não interessam naquele momento e se preparar para o momento de pintar. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Segundo, essas técnicas me aproximam muito do desenho, né? Se você pensar na parte técnica mesmo das têmperas, elas são trabalhadas com o que é chamado de trapézio ou rigatino,
que são tracinhos fininhos, 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 sobrepostos, milimetricamente justapostos, sobreposto N vezes até você conseguir fazer as gradações, né? E o aspecto final é um aspecto sem brilho, é um aspecto delicado que está muito, muito perto do desenho, né? E comecei, a partir de um momento, a fazer as pinturas objetos. Então, não me satisfazia mais somente o elemento plano. E comecei a costurar coisas, a parafusar coisas quando tinha o suporte que era rígido, né? A pendurar coisas pelo chassi que pudessem ficar na frente dessa pintura. Isso me levou à pintura objeto, que era, além desses elementos aderidos, era de construir pequenas caixas, na parte inferior, na parte lateral, e que eram elementos do assemblage, então elementos que são colados, sobrepostos e começam a ter uma terceira dimensão na pintura, e automaticamente isso me levou ao objeto puro mesmo. Não tem como não ter como parâmetro ou como fonte de desejo de observação as obras de Farnese de Andrade, né? Então aquilo não tem como você fazer nada no objeto, não é, sem parar e ver, não é, o Farnese, entender o que é aquilo e depois sofrer desesperadamente para fazer alguma coisa que tenha aquela qualidade que não seja aquilo, né? E isso então veio de uma forma muito, muito interessante para o meu trabalho e abriu um leque gigantesco de possibilidades técnicas, porque o objeto te tira do teu ponto, da tua coisa de conforto, assim. Ele não é mais só a tinta, a têmpera e isso ali sobre o suporte. Ele precisa de outras matérias. Ele vai, quando você pensa que está a resolver alguma coisa, na verdade o objeto já está lá na frente, exigindo mais N coisas. Então eu tive que aprender a fazer as modelagens, a partir das modelagens que a gente fazia na oficina de gravura, de escultura com as argilas da cerâmica. Aí comecei a fazer umas modelagens com papier mâché e com a porcelana fria, que é impecável para acabamento. Tive que aprender a fazer as formas de silicone para fazer os envades, que aí me possibilita os múltiplos. A aprender a aplicação correta das folhas metálicas, das folhas de ouro, das folhas de prata, a fazer os envases com resina de poliéster, transparentes, as coloridas, toda a parte de marcenaria que precisa. Por mais que você encomende, não é, a forma do objeto, mas depois você tem que ficar o tempo inteiro lixando, perfurando, parafusando, né? Então o objeto ele vai trazendo uma quantidade não só de elementos diferenciados e faz com que, eu acredito, no meu trabalho, ele deixe muito mais claro os elementos com quem eu venho trabalhando. Eu falei um pouquinho já da memória do sagrado, de outras duas memórias, que são exatamente as memórias que trafegam no lado afetivo e no lado passional, e que o tempo inteiro se embaralham, né? O tempo inteiro se reorganizam. E eu acho que esses três elementos me permitem, primeiro, amealhar uma quantidade de coisas estranhas, que eu vou chamar das arqueologias, né? Então no ateliê eu tenho um móvel com várias gavetas, e são gavetas das mais estranhas. Uma gaveta tem só cabelos, uma gaveta tem só elementos contundentes, espinhos, pregos, facas, punhais. Imagens de santo, gosto muito de futucar os antiquários e as feiras em São Paulo, e comprar pedaços, santos quebrados, e isso começa, e as fotografias, né? Eu fiquei com um álbum de fotografia que era da mãe, que tem um casamento, né, da mãe, das tias, das primas e de todo mundo, e
Isso me traz tanto os elementos afetivos, tanto os elementos passionais. Então, como começar a amealhar esses elementos? Como sair do elemento que é plano, como levar isso para a tridimensão? Como da tridimensão, vários elementos ou várias composições já estão prontas para voltar para o bidimensional. Então, várias vezes, o que eu vou fazer é do desenho, tem uma ideia ou uma coisa que me remete já a um objeto. No que eu construo o objeto, ele já me dá várias dicas de como eu posso planificá-lo e executar uma série de pinturas a partir dali. E outra coisa que talvez também seja interessante nesse processo é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, no ateliê eu tenho as mesas com os pequenos desenhos, com material de desenho, do lado já tem os cavaletes com as pinturas, depois tem mais umas mesas com algumas coisas dos objetos. Então, enquanto a forma de silicone está secando, eu estou fazendo uma coisa, quando ela secou é o tempo de envasar, enquanto a resina está curando eu vou fazendo outra coisa. E isso eu acho que eu não consigo primeiro fechar uma pintura ou um desenho até o final. Eu preciso de um tempo de maturação, um tempo de entendimento do que está a acontecer. Então eu prefiro sempre trabalhar com coisas ao mesmo tempo e fazer com que essas coisas tenham uma conversa em uma série. Então normalmente eu vou fazer série de 15, de 20, defino já, ou pré-defino, assim, vai ser estou vendo a série de pinturas agora, de gravuras. Então, aquela série das elegias tardias, então ela tem 15 gravuras. Então, isso já é pré-determinado. Se chegar ali, deu conta, deu, senão ela vai ampliando. Mas eu vou fazer o desenho. Se eu observar o desenho, ele depois está se transformando na gravura. Então, é retrabalhar, redesenhá-lo com os elementos concernentes à gravura. Né? Como que aquele desenho pode se transformar numa serigrafia? Quais são os procedimentos técnicos da serigrafia? Como que eu faço as áreas planas, como eu trabalho textura, como eu tenho linhas finas, linhas grossas. Então, esse fazer coisas ao mesmo tempo me ajuda, eu acho, a não só criar uma unidade, né, nesses vários elementos, mas ao mesmo tempo fazer com que coisas de um vá passando para o outro. E aí com isso eu tento fazer, todo final de período eu levo um grupo de alunos para o ateliê, para conversarmos um pouco exatamente sobre esse processo. Normalmente os alunos têm, agora como professor, normalmente esses alunos têm ou encontram, né, as obras prontas, na galeria, no museu, na casa de alguém. Né? Faz falta, e quando tem o processo, aquele processo da sala de aula, não é um processo de ateliê, não é um processo de produção. Né? E é um entendimento, não de produção. Eu preciso fazer o quê? Um portfólio para entregar no final do período, isso só. Não é um processo de produção. Então, o que eu tento fazer é uma dessas aulas no ateliê, para que a gente possa discutir um pouco o que é produzir, né? O que você tem, ou como se organizar para que essa produção flua. Né? Então, onde eu vou falar dos processos de montar os arquivos, né? Montar a sua biblioteca, o menor que seja, se não tem condição de montar aqui, faz o mapeamento na biblioteca central e define quais são os livros, quais são os artistas que te interessam, onde que você se situa, em que família de artista você vai se situar. Porque quando começar a pensar numa produção, você já localiza naquele grupo quais são as referências que você precisa naquele momento. Né? Então, esse processo com os alunos no ateliê é bem interessante, que de alguma maneira eu começo a rever, no que eu abro as gavetas para pegar as pastas de recortes fotográfico, né, as gavetas dos elementos estranhos, eu começo a rever o que eu tenho guardado e como que isso pode
novamente se reorganizar. E falo sempre e tento fazer isso no meu cotidiano, né? E insisto também numa outra fala que eu gosto muito do Sérgio Ferro, né? Que é essa necessidade de estabelecer uma rotina amorosa e disciplinada com o ateliê. Se uma coisa não funciona, né? As coisas não saem, né? As coisas não descem, naquele dia maravilhoso que as coisas descem e você fica pleno para desenhar, e não funciona dessa maneira. Então essa fala do Sérgio Ferro eu acho que é perfeita, assim. É uma rotina, tem que ser, né? Eu tenho que chegar em casa, queira ou não, e começar a trabalhar, né? Tem dia que trabalha mais, tem dia que trabalha menos. E tem dia que você está muito bem, então é o dia de desenhar, é o dia de pintar. Tem dia que você está muito mal, tudo deu errado, né? Então é dia de fazer o quê? Trabalho braçal, é de desenhar. Aí vai esticar a tela, vai lixar madeira, vai fazer forma, né? Vai polir os corações todos que acabaram de sair das formas, né? Então é dia de trabalho braçal, é dia de escavar as telas, do que eu faço sempre. Estico telas. Eu prefiro sempre aquilo que eu falo de começar o trabalho a partir desse momento. Eu tenho então no ateliê um algodão grosso, um algodão mais fino, um linho mais delicado, um linho mais encorpado. E aí, de acordo com a dimensão da tela, de acordo com o trabalho que eu vou fazer, se é só pintura, se a pintura ela não vai ser acrílica, é têmpera, se é a tela esticada num suporte rígido, mas eu vou usar desenho e caseína. Eu prefiro usar um linho fininho que, ao final de preparar, a base deixa de ser gesso e zinco, passa a ser carbonato e óxido de titânio, que é mais delicado e muito mais branco. Então, eu acho que nesse momento que eu escolho esses elementos, eu começo a materializar qual vai ser o trabalho, né? E aprendi muito isso num momento em que eu me aproximei da escola lacaniana, organizando um seminário que falava de processo de criação, chamado A Dor e a Dor de Existir, e que ela falava do processo dos lutos diários, que aí eu fui entender, né, o que eram nossos lutos. A gente sempre acha que luto é final, mas é esse luto do dia a dia que a gente precisa de trabalhar, né, para que as coisas fluam. E falava muito da dor do criar, do processo de criação, né? E as coisas vão abrindo, que a gente sempre acha que é só a gente que cria, né? Aí levaram não só artista plástico, foi lá e eu para falar sobre artes plásticas, mas com o pessoal da música, da literatura, da matemática, da gastronomia, né? Então há um processo de criação para a gastronomia, para fazer uma equação matemática, e todo mundo sofre nessa estrutura, né? Então isso eu comecei a ver um processo anterior, que eu tinha feito uma exposição individual muito grande, e o ateliê foi ficando povoado, né? Todas as mocinhas na parede, né? Me olhando, e a partir de um momento foi o dia para a montagem da exposição, embalamos tudo, levamos para a galeria. E quando eu voltei, o ateliê estava absolutamente desabitado, assim. Desabitado de pintura, de desenho, desabitado de todas aquelas personagens que ficaram um tempo grande nessa conversa, nessa elaboração, né? Você vai descobrindo quem é que está, né? Onde você está naquelas criaturas, né? Tem uma coisa, eu gosto muito de ficar atento, tem essas coisas que alguém disse, não me interessa quem, mas que fala alguma coisa assim, que diz: se eu produzo figuras tão estranhas e tão diversas, é porque figuras tão estranhas e diversas moram dentro de mim, né? E aí quando você começa a dar vida a essas figuras, né, normalmente eu vou esboçá-las, vou começar a mapear as cores e começo a trazer o rosto, né? Porque à medida que essa figura aparece, você começa a ter um diálogo e ela vai sugerindo
o caminho da pintura a partir daí, não é? Dependendo de como ela aparece, a pintura é mais sóbria, a cor é mais vibrante, a cor é mais, né, é mais detalhada ou ela é mais limpa. Então, às vezes, e como eu trabalho com várias ao mesmo tempo, às vezes eu tenho várias figuras aparecendo, né? E esse processo é legal. E quando eu cheguei no ateliê dessa vez, não tinha nada mais, né? E eu fiquei um tempo meio perdido, sem saber exatamente o que era isso, fui, nesse encontro com a escola lacaniana, entender como que isso poderia se processar de forma menos dolorida. Então eu comecei a fazer o quê? A nunca mais deixar um grande espaço em branco, né? Então eu vou, se não tenho nada pintado, ele está todo povoado de telas brancas, uma pequena, uma grande, uma média, né? Que aí você reduz esse grande vazio para pequenos vazios. E é mais fácil administrar uma telinha assim, uma tela assim, e você começa a, de novo, se encontrar um pouco nesse processo. Um pouco isso que eu venho fazendo. Como eu falei, saindo da universidade, o chegar, não é, em casa é chegar no ateliê. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acender as luzes, não é, acender os espaços da área que eu estou trabalhando. Não é? Então, a primeira coisa que me interessa é onde eu vou processar. E normalmente eu faço pela manhã a mesma coisa, né? Quando eu desço, está tudo ainda escuro, a primeira lâmpada que eu acendo é a lâmpada do ateliê. Então, todo mundo que estava aparecendo ontem volta hoje, né? Vou tomar meu café aqui, olhando para todo mundo, e o subconsciente vai trabalhar isso por todo o dia, né? Quando eu chego, eu sei exatamente, eu tenho que rebaixar esse amarelo, eu tenho que subir o vermelho, eu tenho que trazer mais detalhamento e começa um pouco, né, desta área, dessa sobreposição de elementos. Então, esse chegar eu acho que é sempre um momento interessante, assim. O que eu vou fazer hoje, assim. Então, já acendo onde está o desenho está sendo trabalhado, vou acender a parte que a pintura está sendo trabalhada e vou ver como que eu me organizo, né, dentro disso. Outra coisa que também é importante, que sempre me perguntam, não é? Como é a relação com o trabalho? Não é? Aquela coisa, o povo que fala que o trabalho, a pintura é um filho, não é? Aquelas coisas assim, dramáticas, que na verdade eu não encaro muito por aí. Eu tenho uma coisa mais, vamos dizer, de um processo que é muito mais profissional em termos de relação com os objetos, não é? Eles têm que, ou eles são importantes enquanto processo, não é? Se eu estou a construir o desenho, o objeto, a pintura, seja o que for, é essa briga, é esse embate que ele é importante, né? Se eu fechei a pintura, fechei o objeto, né, fixei todas as radiografias, assinei, passei verniz, né, a partir daí ele está todo fechado, né? Ele não interessa mais para o ateliê, a não ser para a reserva técnica, né? Ele não tem mais nada para resolver. Então, é o caminho dele que tem que ser agora diferenciado. Então, eu não tenho essa ligação muito grande, assim, com os objetos. Alguns terminam e já vão direto lá para os escaninhos, não vão nunca mais embora. Mas a outra parte é esse caminho que ele precisa ter. E para acontecer, é o caminho com o público. É o caminho, é o embate dele. Então, o que eu vou discutir sempre, quando eu falo com os alunos, assim, que material vai usar? Que qualidade isso tem? Porque você vai precisar trabalhar numa estrutura que, a partir daí, o objeto dê conta de ir embora sozinho. Eu não preciso mais acompanhar a minha pintura ou meu objeto. Eu sei que ele dura, sem eu estar por perto, se bem tratado, né, uma vida bastante longa, né? E tem que ter uma coisa consistente para ir para a galeria e dar conta, né, e se tornar um objeto de arte quando ele consegue transitar da galeria para
para a casa de alguém, para um museu, para uma outra coisa. Aí ele se torna, né, um objeto. Aí ele não é mais a minha coisa, ele já faz parte desse outro elemento. E com isso eu consigo, olhando dessa maneira, fazer um trabalho também muito interessante com o mercado, né? Sem aquela coisa romântica de que o meu trabalho é o mais importante, que ele não combina com nada, né? Ele não tem que combinar com a casa, com o tapete e com nada disso, né? E eu acho sempre isso, e tento colocar sempre para os alunos, né, que por mais que ele tenha os objetos, né, tenham essa força e essa importância, mesmo nos grandes museus, eles convivem com uma tonelada de outras informações, né? Raramente você tem, a não ser a Mona Lisa, né, que fica completamente abandonada, sozinha na pequena sala, raramente você tem isso. Então você tem um Rafael, do lado você tem um Leonardo, do lado você tem não sei o quê, você tem os medievais todos grudadinhos, você tem todos eles. Então, acho que faz parte também dos objetos essa convivência com o outro ali. E principalmente, se ele não está no museu, né, e se ele vai para a casa de alguém, é muito mais isso, né? Os elementos, eles necessariamente, à medida que você vai pela vida selecionando ali as suas referências, né? No final você monta o teu nicho, você monta o teu espaço e isso cria uma grande harmonia, né? Então não tenho a partir daí nenhum problema de trabalhar direto com decoradores, com arquitetos, né? E discutir e fazer essa coisa que sai daquela ideia que é romântica, né? Que o meu trabalho não tem que conviver com nada, com ninguém, não tenho que pensar neste público, né? Tem momentos que não, né? Tem momentos que você realmente vai fazer uma exposição completa sem ter que pensar nesse público. Tem momentos que sim, né? Você tem galerias que são comerciais, galerias que são culturais, você tem espaços diferenciados, você tem visões diferentes, você tem maneiras diferentes de colocar isso, né? Então, eu acho que dá para e faço muito isso, né? E tenho, não muito recentemente, desde 2000, eu tenho levado um pouco desse meu trabalho também para umas experimentações no teatro, né? Eu tenho feito principalmente desenho de figurinos, né? Desenho de objetos de cena, né? Começou quando a gente trabalhou com Tribal City, né? Lembra? Com o Gilson Sarmento, que a gente fazia o storyboard de Armênio de Almeida. Então, vem a partir dali, né? E nunca mais eu parei. Fiz algumas experiências com cenografia, não é a minha praia, que já exige uma arquitetura diferenciada, mas tenho feito muito esse trabalho com os figurinos, porque é uma outra maneira de você levar seu trabalho, de levar os elementos de composição, né? Você vai estruturar cor, textura, então é novamente olhar o público, é novamente aquilo que eu falo de saber que o teu trabalho não é independente. Eu preciso novamente de um grupo, do diretor, do iluminador, né, dos atores, de como isso vai funcionar em termos de movimentação. A partir daí eu tenho a ideia da forma, da textura e da paleta de cores que eu posso usar, né? Então, acho que tudo é uma somatória aí desses vários elementos. Deixa eu ver mais o que eu posso falar.